cumprimentar os irmãos e amigos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo e também queremos convidar vocês para nós ter uma palavra de oração. Pai Santo e Eterno Deus, louvado seja o teu santo nome. Mais uma vez, ó Pai, nós queremos agradecer pela oportunidade que o Senhor nos dá de transmitir o Evangelho e queremos pedir uma bênção especial para os nossos ouvintes que estão nos ouvindo nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Nós queremos também pedir a cada um de vocês que possa dar o seu joinha, inscrever no nosso canal e continuar nos assistindo. Hoje nós vamos falar de uma história que aconteceu na igreja primitiva. Nos primórdios da igreja, quando os apóstolos saíram na pregação do Evangelho, no livro de Atos, capítulo 5, nós encontramos ali muitos irmãos que fizeram votos com Deus para ajudar no crescimento da obra. E nós vamos ver hoje no livro de Atos, no capítulo 5. Eu quero que vocês abram a Bíblia de vocês em Atos, capítulo 5. Aqui conta uma história muito interessante e bem preocupante também. Aqui vem contando a história de Ananias e Safira. E aqui diz assim, Atos capítulo 5, do versículo de 1 a 11. Aqui fala assim, ó, Ananias e Safira. Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade. Então, Atos capítulo 5 começa com uma narrativa interessante. Vem contando de um homem chamado Ananias e de sua esposa, chamada Safira. Eles venderam uma propriedade, ou seja, se nós voltarmos um pouco atrás, nós vamos ver que a obra de Deus ela sempre foi mantida através dos dízimos, das ofertas e das doações voluntárias de seus membros que eram convertidos. E muitos nessa época, que a igreja primitiva estava começando na época dos apóstolos, fizeram votos e cumpriram seus votos. Mas esse casal, eles fizeram um voto de vender sua propriedade, uma propriedade e também fazer igual aos outros. Por quê? Todos vendiam a sua propriedade, depositavam o dinheiro nos pés dos apóstolos e os apóstolos usavam o dinheiro e os recursos para a necessidade dos irmãos. Naquela época, não havia nenhuma necessidade entre os irmãos, porque quando havia uma necessidade, vinha logo as pessoas e ali e vendiam os seus propriedades, terrenos, e ali os apóstolos supriam a necessidade da congregação. Mas Ananias e Safira, eles fizeram um voto. E o interessante é que, em comum acordo, depois que eles fizeram esse voto, eles foram para casa. E pensando bem, eles resolveram fazer o seguinte. Ananias e sua esposa combinou assim, olha, nós vamos falar que vendemos o terreno por X. E vamos guardar uma parte. Então veja a narrativa aqui, a continuação. Então Pedro, versículo 2, mas em acordo com sua mulher, reteve parte do preço, e levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Então Pedro, no versículo 3, fez uma pergunta muito interessante para ele. Fala assim, então disse Pedro, Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisse ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo para você? E no versículo 4 ele fala, conservando, porventura, não seria teu? E vendendo não estaria o seu poder? Como, pois, assentaste no coração esse desígnio? E ele fala mais, você não mentiu a homens, mas você mentiu ao Espírito Santo. E o interessante é que Ananias, nesse momento, ouvindo essas palavras, ele caiu aos pés de Pedro e inspirou e morreu.
E ali sobreveio grande temor a todos os ouvintes. E levantando ali 2 diáconos, pegou o corpo de Ananias, levou para fora e sepultou ali. O interessante é que quase 3 horas depois, chegou sua esposa. E Pedro disse a ela, dirigindo-se a ela, perguntou-lhe, dize-me, vendeste portanto aquela terra? Ela respondeu, sim, portanto. Tornou-lhe Pedro, por que entraste em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta os pés dos que sepultaram teu marido, e eles o sepultarão também. No mesmo instante, caiu ela aos pés de Pedro e expirou, morrendo. Entrando os moços, acharam-na morta e, levando-a, a sepultaram junto ao marido. E sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos quantos ouviam esta notícia desses acontecimentos. Interessante que o juízo de Deus ele caiu ali sobre os dois na mesma hora que Pedro fez a pergunta. Por quê? Vem a pergunta, por quê? A igreja primitiva, ela estava começando a dar os seus primeiros passos. Ananias e Safira, se vocês voltarem no capítulo 4, quando Pedro e João foi preso, Ananias e Safira estavam ali entre a congregação. Eles também oraram por Pedro e João. Eles viram os apóstolos fazer milagre em nome de Jesus. Eles estavam no templo quando os apóstolos oraram e as paredes tremeram. Eles estavam ali. E o que acontece? E eles fizeram o voto porque eles foram tocados pelo poder do Espírito Santo. Mas a palavra de Deus ela é bem clara no livro de Eclesiastes, no capítulo 5 e no capítulo 6. Lá fala assim, quando você fizer um voto a Deus, cumpra ele, porque Deus não é homem. Deus não é homem. Porque veja bem, quando nós fazemos um voto aos homens, a palavra de Deus vem falando, quando nós fazemos um voto aos homens, é dever nosso cumprir, porque nós temos que cumprir nossa palavra. Agora imagina com Deus. Então foi por isso que o juízo de Deus caiu sobre esse casal. Porque a igreja estava ali começando e eles fizeram um voto, foi com Deus e não foi com os homens. O que nós tiramos para a nossa vida hoje? Nós que vivemos no século XXI. Hoje não acontece isso. O juízo de Deus cai sobre nós imediatamente. Está guardado tudo para o futuro. Então, quando nós fizermos um voto a Deus, devemos pensar bem antes. Sabe por quê? O Espírito Santo nos toca e nós aceitamos o convite para poder fazer a contribuição. Porque, como eu disse, a obra de Deus é mantida através dos dízimos, ofertas e donativos dos membros. Quando nós fazemos um voto a Deus, Satanás não deixa barato. Ele interpõe, querendo fazer com que nós mudamos os nossos pensamentos, porque Satanás não tem interesse que o reino de Deus prospere nesse mundo. Porque quanto mais pessoas forem alcançadas na pregação do Evangelho, aí Jesus estará mais perto de voltar. E ele fica incomodado, sabe por quê? Porque ele sabe que seus dias estão contados. E resta pouco tempo para ele. Então veja bem, o que nós tiramos de lição para nós? Vamos ter mais comunhão com Deus? Pensar antes de fazer um voto a Deus, para que nós não venhamos cair na mesma tentação que Ananias e Safira, que fez o voto, se arrependeram e voltaram atrás. Então, quando fizermos um voto a Deus, vamos cumprir, para que assim a obra de Deus possa continuar crescendo cada dia mais e a nossa fé possa crescer cada dia mais. Porque quanto mais nós somos
generosos, mais Deus nos dá para que possamos entregar a Ele, para que a obra continue avançando. Então, o desejo do canal Esperança para Viver Sem Medo do Futuro é que vocês que estão nos ouvindo nesse momento e aqueles que vão nos ouvir no futuro, que cresça espiritualmente e que Deus possa também fazer vocês prosperar financeiramente, para que vocês também possam contribuir com a obra na pregação do Evangelho. Então, com esse pensamento, eu convido vocês para que nós possamos terminar com a palavra de oração. Pai Santo e Eterno Deus, louvado seja o teu santo nome. Mais uma vez, ó Pai, nós queremos pedir as tuas bênçãos sobre os nossos ouvintes. Que o Espírito Santo possa imprimir essa mensagem no coração de cada um deles, em nome de Jesus. Amém.